Saudações rubro-negras flageniais! O que era para ser só mais um jogo da Copa do Brasil virou uma noite inesquecível. Em meio às chances perdidas e muita pressão, um garoto de 17 anos roubou a cena e decidiu para o Flamengo. Hoje a gente vai falar sobre a estreia de Joshua, o novo xodó da torcida rubro-negra. Segura essa história daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Flamengo vence Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil com gol de Joshua, promessa da base. O jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil 2025, realizado no dia, 1º de maio, dito ontem, foi marcado por alguns momentos de grande destaque, especialmente a estreia de Joshua, um jovem atacante, no caso ele é meio-campista, mas ele é mais meia atacante, apenas de 17 anos, que foi o herói da noite com o gol decisivo. Vamos analisar mais a fundo os aspectos deste jogo e o impacto que a atuação de Joshua tem para o Flamengo. Joshua, que começou sua trajetória no Flamengo nas divisões de base desde os 10 anos de idade, viveu um sonho realizado ao fazer seu primeiro gol como jogador profissional. O atacante entrou em campo aos 33 minutos de segundo tempo, substituindo o Plata. Apenas 6 minutos depois, aproveitou um rebote do goleiro Michael, do Botafogo da Paraíba, e fez o gol, a cabeçada do Juninho, e o Michael, goleiro do Botafogo da Paraíba, rebateu e o menino estava lá para completar, e para fazer o seu primeiro gol como profissional, que garantiu a vitória por 1-0 para o Flamengo. Esse gol não só deu ao Flamengo uma vantagem importante, mas também selou a estreia de um dos jogadores mais promissores da base rubro-negra. Joshua se destacou por sua visão de jogo, postura técnica e frieza na hora de definir. Felipe Luiz, que o treinou nas categorias de base, no Sub-17, elogiou bastante o jovem, ressaltando a habilidade de Joshua em tomar boas decisões dentro da área e sua capacidade de finalização. O gol de Joshua não só mostrou o seu talento, mas também refletiu o trabalho de Felipe Luiz com os jogadores da base, como o próprio treinador destacou, referindo-se ao garoto como se tivesse contratado um novo jogador. O desempenho do Flamengo, eu vou falar do desempenho do Flamengo, mas também eu vou falar uma coisa aqui importante a respeito do Joshua, Ele joga na posição do Arrascaeta. Olha aí, o Flamengo não está procurando. Lógico que a gente está falando aqui como torcedor também, mas o Flamengo não está procurando alguém para substituir o Arrascaeta em momentos para poupar, na hora que for poupar o Arrascaeta, alguém para substituir o Arrascaeta. Por que não esse jogador? Por que não testá-lo mais vezes? Então, fica aí a dica, Agora vamos falar um pouquinho do desempenho do Flamengo no jogo, Embora a vitória tenha sido conquistada com o gol do Joshua, O Flamengo teve um desempenho de altos e baixos na partida. O time de Felipe Luiz teve um domínio claro durante o jogo, com mais de 24 finalizações. Olha só para você ver, 24 finalizações. E a gente só conseguiu fazer um gol com um menino que veio do banco. É complicado isso, Mais uma série de chances desperdiçadas, o que gerou certa frustração. Michael, João Vitor e outros jogadores como Bruno Henrique falharam em algumas oportunidades claras de gol, o que impediu que a vantagem fosse construída mais cedo. Felipe Luiz fez algumas substituições, mas foi apenas com a entrada do Joshua que o Flamengo conseguiu quebrar o bloqueio defensivo do Botafogo da Paraíba. Mesmo com
um volume ofensivo muito superior ao do time paraibano. A falta de precisão nas finalizações foi um problema que o time terá que resolver para as próximas partidas, né? Lógico, vai ter Pedro, vai ter um monte de jogador aí que, né, do time titular, fica mais fácil de se jogar, mas o Flamengo estava com esse problema antes do Pedro voltar. Fazia os gols, mas não fazia os gols quando precisava, né? Assim, os gols, vários gols, para ter uma partida mais tranquila. Ele no Flamengo não fazia, né? Agora, com a volta do Pedro, começou a fazer mais gols, tá? A importância da vitória para o Flamengo, né? Com a vitória por 1-0, o Flamengo agora pode jogar pelo empate na volta, né? No Maracanã, no dia 21 de maio, contra o Botafogo da Paraíba. Uma vitória por 2 gols de diferença é necessária para garantir a classificação direta, né, do Botafogo da Paraíba. Caso o time paraibano vença por 1-0, a vaga será disputada nos pênaltis. A vitória também foi significativa, né, em termos financeiros, já que a renda gerada no jogo foi recorde para o futebol nordestino, superando 4,6 milhões. A força do Flamengo, né? A força do Flamengo é impressionante. 4,6 milhões de reais, o que reflete a grande presença da torcida do Flamengo, mesmo jogando fora de casa. A decisão de vender o mando de campo por parte do Botafogo da Paraíba foi uma jogada importante que gerou um valor recorde, né, de 6,3 milhões. Um impacto de Joshua para o futuro, né? Joshua, a gente está mudando de assunto aqui, vamos voltar a falar do Joshua um pouquinho, né? Que foi campeão em todas as categorias de base do Flamengo, incluindo a Copa Rio Sub-17, tem um futuro promissor. Sua renovação contratual no final de 2024, com uma cláusula rescisória de 70 milhões de euros, mostra o tamanho da aposta do Flamengo no jogador. Felipe Luiz, que conhece muito bem o garoto, né, de sua passagem pela base, pode apostar em Joshua como um substituto natural para o Arrascaeta, em jogos que a gente acabou de falar, em que o Uruguai precisa descansar. A versatilidade de Joshua, que pode atuar tanto como atacante quanto como meia atacante, é outro fator que pode facilitar sua adaptação ao elenco principal do Flamengo. Ele tem a capacidade de fazer gols, mas também é um excelente passador e cria boas oportunidades para os companheiros. Com isso, a expectativa é que ele ganhe mais minutos em 2025, talvez até em jogos mais decisivos, à medida que ganhe mais experiência. O que esperar de Felipe Luiz com a jovem promessa? Felipe Luiz, em suas declarações, demonstrou uma profunda emoção com o gol de Joshua, especialmente por já ter sido seu treinador nas categorias de base. Ele mencionou que, como treinador, poucos momentos são tão gratificantes quanto ver, né, um jogador jovem com quem tem uma conexão especial marcar, né, um gol decisivo para a equipe profissional. Esse tipo de relação estreita, né, com os jogadores da base pode ser um grande diferencial para o Flamengo, pois permite uma integração mais fluida, né, entre as promessas e o time principal. Joshua, ao lado de outros jovens como João Vitor, já começa a mostrar seu potencial e o treinador, né, no caso, pode ser uma peça-chave para o seu desenvolvimento, né? Agora eu vou dar aqui a minha opinião, pessoal. A vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, né, com o gol de Joshua, né, foi apenas um resultado crucial para a classificação na competição, mas também um marco, né, na carreira de uma das grandes promessas da base do rubro-negra. O futuro de Joshua parece promissor. A gente veio falando aqui também, né, no vídeo passado, né, que era importante não só para os jogadores profissionais entrarem em campo nessa partida que não está tendo muitas oportunidades, mas sim também para os jogadores da base, né? No caso dele, né, pode ser essencial uma evolução do time, né, em 2025. Ele pode, né, a expectativa é que Joshua continue sua trajetória de sucesso com o Flamengo, se tornando uma das opções, né, do time nas próximas temporadas e até nessa mesmo, né, como a gente já vem falando aqui. Como a gente sempre falou aqui no canal, né,
É fundamental dar a oportunidade para essa molecada jogar sempre que possível. Como esses jovens vão se desenvolver se não tiverem chance? Essa é a pergunta que fica no ar. Como esses jovens vão se desenvolver se não tiverem chance de jogar? Sempre nesses jogos como esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, é importante que eles entrem, mostrem seu e para mostrar seu potencial, né? Que mostrem seu potencial, porque também é preciso poupar os titulares quando possível, né? Pois a temporada é longa e o calendário é desgastante. Portanto, é necessário equilibrar a rotação do elenco. Outra promessa é João Vitor, né? Que fez uma boa partida e é outra joia do Ninho, né? Um zagueiro muito bom. Ele muito técnico também, né? Ele também deve ser aproveitado quando surgir essas oportunidades, acredito eu, né? Pelo menos deveria. Não entendo, cara. Agora vou mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar das chances perdidas aqui, cara. Eu não entendo mesmo com as mudanças, né? O Flamengo continua a perder muitas chances de gol, cara. Hoje posso dizer que isso é um problema crônico, porque não são os mesmos jogadores que perdem os gols sempre. Muda, coloca outros jogadores e eles continuam perdendo gols. É impressionante. Nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, essas chances perdidas não comprometeram, porque o moleque da base foi lá e fez o gol. Beleza, ganhamos. Mas se fosse contra qualquer outro time da Série A do Campeonato Brasileiro, com certeza poderiam fazer falta no final da partida, né? E é por isso que o Jocha pode ter mais chances, né? Com essa capacidade dele de arrematar para gol e criar outras oportunidades, né? Ele joga como meia atacante e atacante. Então, assim, pode ter mais chance esse moleque de entrar, né, nos próximos jogos. Não podemos depender, pessoal, também exclusivamente do Pedro, como o Tite dependia dele para fazer os gols no ano passado, né? O Pedro machucou, o time depois não andou mais. É lógico, o Flamengo tem outras opções, mas o Flamengo precisa que outros jogadores também destaquem, né, e resolvam as partidas. Se destaquem e resolvam as partidas, porque o Pedro pode se machucar novamente. E aí, como é que fica? E se isso acontecer, como ficaria o restante da temporada? Porque o que a gente está vendo é que está trocando. O Felipe Luiz falou que o pessoal está treinando finalização pra caramba, mas a bola não está entrando, cara. Os caras não conseguem fazer essa bola entrar. Eu entendo, tá, que o coletivo do Flamengo, né, é forte hoje, é muito forte. Então isso daí acaba maquiando uma deficiência da equipe, né? Um outro faz o gol, mas se não fizer os gols quando precisa, né? Quando a gente precisa, perderemos partidas que não poderíamos ter vencido, que poderíamos, no caso, né, ter vencido. No campeonato de pontos corridos, talvez não faça tanta diferença, porque sempre há a chance de recuperar pontos em outra partida. Mas nas competições de mata-mata, a situação é diferente. Não teremos essa oportunidade de recuperação na maioria das vezes. O adversário teve uma chance, vai lá e pimba, faz o gol. E por não ter a competência, né, pelo Flamengo não ter essa competência que deveria ter de fazer os gols, porque as chances estamos tendo. Gente, nessa partida foram 24 chutes no gol. Então essa chance a gente está tendo de colocar a bola para dentro. Quer dizer, 24 chances, fizemos um gol só. Então essas oportunidades estão tendo, a gente está tendo. E por não ser eficaz, fica fora de competições, cara. Se a gente não for eficaz nessas conclusões, a gente vai ficar fora de competições classificatórias. Por exemplo, a Libertadores. Uma partida dessa contra um time argentino, se a gente pegar aí numa quartas, semifinal que seja, né? E não fizer o gol, os caras vão lá e faz, cara. E aí, como é que fica? Portanto, é fundamental ter mais jogadores capacitados para decidir. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado, né, por flamengar comigo.
Crédito GE, Lance, Coluna do Fla, Site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado por Flamengo comigo. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!